noite. Boa noite. Eu tenho um imenso prazer em estar aqui hoje. Pela terceira vez, eu tive a oportunidade de fazer cenas de um ator com a Tânia Alves, de um autor com a Gisele Joras. E hoje vou bater um papo com Ivan Zettel, que eu tive assim, a graça de trabalhar com ele nos 2 últimos anos, fazendo Rebelde na Record, e que é um excelente diretor-geral. Com vocês, Ivan Zettel. Boa noite, Ivan. Tá nervosa? Não. Eu não tô conseguindo ver todo mundo. Pode deixar que eu vou ser boazinha, tá? Tá. Tá bom. Bom, acho que eu tive uma surpresa quando eu fui fuçar um pouco da vida do Ivan e conversei com uma pessoa que super sabe tudo dele, né? A Cláudia, que é a esposa dele. E eu descobri que o Ivan foi o primeiro, assim, formado na Rede Globo, né? Uma época que o pessoal não fazia, não estudava muito, ia só para a prática. E ele, formado em comunicação social, estudou em Milão e trabalhava como auxiliar de produção, né, Ivan? Queria que você contasse um pouco desse começo, porque a galera que está aqui, que tem bastante gente também começando, fica às vezes pensando que não, essa coisa de começar como assistente é besteira, tem que já começar como diretor. E foi uma trajetória, porra, muito bacana, porque você, garoto carioca, bonitão, Zona Sul, né? Teve coragem, foi lá e provou que era capaz. Oi, boa noite. Na verdade, foi uma crise. Garotão, Zona Sul, formado, e aí a gente foi para a Itália, eu e Cláudia. Eu fui para estudar cinema na Tinetitá. Quando a gente chegou lá, a Tinetitá fechou. Foi um ano que ela faliu. Aí eu fui para o Instituto Europeu de Design. E quando eu voltei, ficou aquela coisa. Estava formado em fotografia, estava formado na faculdade, não tinha trabalho, foi batendo o desespero. Comecei a infernizar a vida do Eduardo Figueira. Eu ligava para ele 1 vez por semana, depois 2 vezes por semana, depois 3 vezes por semana. Quando ele viu que aquele negócio não ia terminar, ele falou, olha só, a única coisa que eu tenho aqui é auxiliar de produção. Você topa? Eu falei, topa. E eu nem sabia direito o que era. Na verdade, eu não tinha o menor conhecimento do que era a televisão. Aí eu cheguei, enfim, ele me apresentou, me levou para o Evaldo Lemos. Evaldo Lemos viu meu currículo, falou, nossa, caraca, que currículo é esse? Você está louco? O que você vai fazer como auxiliar de produção? E foi me apresentar a novela que eu entraria, que era a novela... Vale Tudo? Não, foi antes, foi Roda de Fogo. Na verdade, em Roda de Fogo, eu entrei como auxiliar de produção com o Paulo Biratã. Tinha proibido a assistente de direção naquela época. Então, não tinha essa função, não existia na TV Globo num determinado período, que ele cismou que era um bando de garoto arrogante, dando palpite. E aí o Denis e o Ricardo viram o meu currículo e falaram, bom, você com um currículo desse, você não veio para cá para ser assistente de produção. E eu, na maior ingenuidade, não tinha o menor conhecimento de nada. Falei, não, vim para dirigir, eu só estou entrando aí pela porta que me deram. Muito tempo depois, eu fui entender que aquilo entrou como uma arrogância total. Um garoto sem experiência profissional nenhuma, entrando ali com essa cara de, não, eu vou aqui como auxiliar. E eu vou dizer, antigamente tinha isso na TV Globo, por vários caminhos diferentes, que eu acho que é o diferencial de uma geração. A gente passou por tudo. A gente passou pela produção, a gente passou pela edição, a gente passou por milhões de lugares. Você conhecia a TV Globo, eu sabia o caminho da fita, quando ela era entregue pelo fornecedor até ela ir para o controle mestre. Quer dizer, você, como profissional, sabia exatamente tudo o que estava acontecendo. Então, acho que isso foi muito importante, para você aprender a respeitar cada um na sua função, né? E 2, para você saber onde você está pisando
o trabalho que dá aquilo tudo até a gente conseguir colocar no ar. E a novela que você realmente começou como assistente de direção, depois dessa fase radical aí do Biratã? Não, foi engraçado, porque o Paulo foi com a minha cara. Aí o Paulo falou, olha só, se ele segurar a onda, isso foi já no meio de Roda de Fogo, ele falou, se ele for, porque eu fui promovido, obviamente, assim, era uma questão de vaga, eu em 3 meses passei para assistente de produção, que foi o máximo, né? Em 3 meses ser promovido foi genial. E aí o Paulo falou, se ele fizer as 2 funções sem vacilar em nenhuma das 2, a gente deixa na próxima. Eu estava até, outro dia a gente estava comentando, quer dizer, eu, na verdade, quando a gente foi para Vale Tudo, que eu entrei como assistente de direção, era um assistente de direção para o produto, quer dizer, era um assistente de direção fazia a novela toda. Né? Você passava, trabalhava com vários diretores no mesmo produto? Você ia sempre para frente. Primeiro não tinha sindicato forte, então as jornadas de trabalho eram jornadas bem mais longas e aonde eram as frentes mais pesadas. Às vezes você ia para uma externa de manhã, ia para o estúdio à tarde. Eu, Cláudia, que já era minha parceira, cheguei a ficar no início de Vale Tudo, acho que eu cheguei a ficar uns 3 dias dentro da TV Globo sem sair de lá. Assim, ela ia para a edição visitar, levava uma comidinha mais gostosa. Enfim, era outro pique. Eu trabalhava muito, a gente trabalhava muito, era muito tempo. E foi em Vale Tudo que você dirigiu assim, a sua primeira cena sozinho? Foi, na verdade, assim, primeiro roteiro, assim, Denis ficou doente de manhã, foi aquela coisa que a gente não esquece. Era a chegada da Glória Pires no Rio de Janeiro. Era uma sequência dela com Richelli numa sessão de fotos. Esse foi o primeiro roteiro que eu tive e que foi meio no susto. A Glorinha, um anjo, um doce, enfim, sou fã total, assim, um amor, super generosa, Richelli também. E no meio da novela um sucesso tremendo, Denis tirou férias. E aí o Paulo Biratã me colocou para cobrir as férias do Denis. Aí tem uma história que é ótima, né? Quer dizer, que era o primeiro dia de gravação estúdio, era o Daniel Filho como ator. E aí o Daniel Filho era o diretor artístico da TV Globo, Big Boys, super poderoso. E o Daniel, na sacanagem comigo, falou, você sabe que se você mandar mal aqui, você não perde a novela, você perde o emprego. Eu falei, pô, Daniel, você está me ajudando muito, assim, está sendo maior força. Está me deixando super calmo. Aí foram os estúdios, aí a coisa foi acontecendo, mas era um processo longo. Eu estava falando isso outro dia com o pessoal da equipe. O processo era bem mais longo. Na verdade, eu fui assim em direção, aí depois, eu não me lembro agora em ordem cronológica qual foi a outra novela, mas aí eu fui promovido para diretor assistente. Depois de diretor assistente, você ia para... Selva de Pedra depois, não foi? Não, acho que Selva foi antes. Porque Selva, na verdade, eu nem peguei. Eu entrei na última semana de Selva. Aí foi Selva, Roda de Fogo. Você fez também Anos Rebeldes? Anos Rebeldes eu já era diretor. Que aí, como diretor assistente, foi Tieta. Bom, eu tenho aqui. Vale Tudo, Dono do Mundo. Dono do Mundo. Anos Rebeldes, Corpo e Alma, tudo isso na Globo. Isso tudo como diretor. Mas acho que como diretor assistente eu fiz Tieta. Tieta, acho que era diretor assistente. O Buri vai me ajudar, que, enfim, o pai dele era diretor-geral na novela. Era Tieta, eu era diretor assistente, que tinha essa função na TV Globo. Você dirigia, mas ainda não era... Me diz uma coisa, o altruísmo, assim, porque você é um excelente diretor de ator. Tá? É bacana porque você deixa a gente muito à vontade e ajuda... Né, também permite que o ator se exponha
né? Porque, às vezes, o diretor está naquela ansiedade, principalmente, eu me lembro que, sim, no início de Rebelde, a gente não sabia o sucesso que a novela ia ter, e você com aquela calma, toda a tranquilidade do mundo, deixando a gente expor aquilo que a gente tinha trabalhado em casa para levar. Então, assim, essa experiência com a Glorinha, dela ter sido tão altruísta e ter sido tranquilo dirigir, né? Porque imagino que você deve ter ficado nervoso. A novela já fazendo um maior sucesso e tal. Isso te despertou uma vontade de ser esse diretor de ator que você é? Eu acho que com todo mundo que a gente trabalha, a gente aprende alguma coisa. Eu tive 2 grandes escolas. O Denis, que é uma escola que deixa todo mundo à vontade, tem uma coisa com a equipe muito forte. E o Avancini, que não te deixa, o Walter Avancini pai, né, que eu trabalhei com ele muitos anos, que não deixa ninguém à vontade. Ele deixa todo mundo... Sério mesmo. Hoje é engraçado, mas assim, eu já fiquei com perna tremendo, com o velho do meu lado, e eu falando para ele, ou você sai daqui ou dirige, porque você do meu lado eu não consigo nem abrir a boca. E ele levava na pressão total. E a minha discussão com ele, depois a gente ficou muito amigo, assim, a gente teve a sorte de ficar muito amigo, e eu falava para ele, eu acho que você aperta para todo mundo o mesmo botão, que é o botão da pressão. E eu acho que tem gente que não rende na pressão. Tem gente que rende mais na amizade. Eu acho que a grande diferença dessa profissão, independente da função, é você saber ouvir, né? Quer dizer, é você ouvir os sinais, você ouvir o que as pessoas estão te falando, é você juntar tudo isso e fazer com que tudo isso aconteça numa direção só. E confiar na tua intuição. Eu acho que essa é a coisa que você vai misturando. Quer dizer, então o ator traz alguma coisa de casa, o diretor de fotografia traz, todo mundo que está trabalhando, quer dizer, todo mundo da equipe que está envolvido no processo, vem com alguma coisa. Eu acho que hoje a coisa do diretor, ela se aproxima muito do técnico de futebol. Todo mundo acha que sabe fazer novela. Todo mundo senta na frente de uma televisão e fala, pô, essa novela é boa, essa novela é ruim, essa novela é isso, não sei o quê, eu faria isso, eu faria aquilo. E, na verdade, é um processo muito mais complexo do que a gente está vendo ali na tela, né? Então, eu acho que essa coisa de você juntar uma equipe, ouvir uma equipe e respeitar a tua intuição, eu sempre falo com a minha galera. Tragam tudo, estou aberto a tudo, fiquem felizes com sim e com não. Porque, na verdade, no final das contas, quem vai ter que prestar conta disso para a empresa sou eu. Então, eu vou errar pelas minhas escolhas, não pelas escolhas dos outros. Eu acho que tem uma coisa assim, eu jamais, num processo que não dá certo, eu jamais vou dizer, isso não fui eu, foi Adolfo que deu a sugestão. Adolfo, para quem está em casa, Adolfo, meu assistente de direção que está aqui. Enfim, jamais. Mas se o Adolfo der uma ideia maravilhosa, quer dizer, eu vou chegar na direção da empresa e falar, essa ideia foi do Adolfo. Quer dizer, na verdade, eu não tenho o menor interesse, eu acho que isso... eu acho que 5 anos de meditação fizeram muita diferença na minha vida. Eu não tenho o menor interesse no sucesso. Eu tenho interesse em que a gente tenha um ambiente bacana. O sucesso, ele é resultado do trabalho, ele é resultado do que a gente está construindo ali, todo mundo junto. Então, o sucesso para dentro da empresa, o Ibope, uma novela dá certo, me interessa. O que provém, tudo que vem daí não me interessa. Não me interessa a fama, não me interessa ser reconhecido, não me interessa... me interessa ser reconhecido pelo meu trabalho, por aquelas pessoas que trabalham com a gente. Isso é bacana porque você demonstra que sabe conviver bem com a diversidade, né? E se pegar assim, cronologicamente o seu currículo, você, depois que saiu da Globo, você começou a fazer várias coisas, trabalhos com jovens, trabalhos infantis, foi fazer trabalhos de reportagens, né? No Globo... No Futura, não. No Futura não era Futura na época, não. Cláudia, o que foi? Calma, que eu vou chegar aqui. Você fez Disney Channel, programa Playhouse. É verdade. Você fez Popstar, fez a Fundação Roberto Marinho. Verdade. Né? Que era o canal Futura, já.
E aí você entrou na Manchete com a Avancini e ele te levou para Globo de novo. A Quer dizer assim, você passar por tudo isso, eu acho que materializou bem isso que você está querendo falar para a gente agora. Essa facilidade de você trafegar por vários caminhos e se relacionar bem, né, com a diversidade, com a maneira como as pessoas se colocam e talvez a meditação tenha te trazido essa tranquilidade, né? A meditação foi depois, porque na verdade antes não tinha tranquilidade. Só tinha o pavio curto. Só tinha o pavio na verdade, curto. Então, a meditação trouxe essa... Depois veio... É que na verdade foi isso. Eu cheguei num determinado momento, eu falei, eu não aguento mais televisão, acho isso daqui horroroso, isso daqui, não sei por que eu estou aqui. Eu entrei aqui um dia como auxiliar de produção, estou como diretor. Não me interessa, nada disso está me interessando. Foi quando você vendeu tudo e comprou rolo de filme e foi trabalhar com a Varenga? A Cláudia contou isso. Foi desespero na casa. Eu pedi demissão. Foi muito louco. Eu estava na Taikon, ia começar uma novela com o Ricardo. Olho por olho. Olho por olho. Acho que era olho por olho. Eu bati a cabeça na porta do estúdio, abri. Aí eu fui para o hospital, foram 13 pontos na testa. E quando eu estava sendo costurado, eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida. E foi assim mesmo, foi muito louco. Aí eu voltei para a Globo, falei, ok. Falei, Ricardo, acabou. Isso aqui não dá mais para mim, estou fora. A Globo me deu uma grana de fundo de garantia. Meu pai estava indo para Nova York, eu comprei rolo de filme para caramba. A Alvarenga fazia publicidade. Falei, Zé, meu irmão de faculdade, falei, Zé, quero entrar em publicidade. Aí eu cheguei nas agências e falei, olha, com vídeo você não roda nada aqui. Você precisa de um rolo com filme. Aí eu comprei os filmes, banquei os filmes, na verdade a gente montou uma equipe, todo mundo trabalhou de graça, dei maior sorte, Deus ajuda, total. O primeiro filme que eu fiz, a gente só não ganhou Cannes. Todos os outros prêmios a gente ganhou. E era na maior agência de publicidade do Rio de Janeiro. E aí eu peguei contas da Vale, peguei contas pesadíssimas. Aí eu consegui ficar 5 anos na publicidade, que foi muito bacana. A publicidade, de repente, esvaziou. Assim, não tinha nada. É porque foi uma época que todo mundo foi para São Paulo, né? Exatamente. E aí ficou naquele negócio. Aí eu fui para São Paulo, pintou o Popstar, o Playhouse... foram programas para a Disney. Eu morei na Argentina fazendo, que o escritório da Disney na Argentina foi uma experiência bacana, pela dificuldade, me desculpem os argentinos, eu tenho uma avó argentina, então eu fico tranquilaço, enfim, pessoas difíceis. Foi duro trabalhar com os caras, sim. Ainda mais no momento que a moeda deles estava fraquíssima, a gente ganhando uma grana preta, trabalhando lá dentro, era um espaço complicado, assim. Mas eu acho que tudo isso foi enriquecedor e é o que eu tento trabalhar muito com a minha equipe. Não está satisfeito, pede as contas. Se acha que precisa desse dinheiro, esse dinheiro é necessário, cala a boca e trabalha. Assim, não fica dividido. Não está feliz, está achando que não é bom, isso daqui não está bom, a empresa não está fazendo por mim o que tinha que fazer, vai embora. Assim, eu tive coragem de ir embora algumas vezes dos lugares, porque eu acho que algumas vezes até de forma irresponsável. Por isso eu fui procurar... Ideal, né? Eu acho que eu fui procurar meditação para isso, para sempre saber sair de uma forma mais suave. Eu acho que assim, a gente, num primeiro momento, mais jovem, você vai no arrobo, né? E eu acho que é legal você ir com clareza. Não quer mais, traça um plano, sai. Não está dando mais, procura uma alternativa, né? Quer dizer, e sai, né? Isso tudo te deu, assim... Foi assim, todas essas experiências, você trabalhou com pessoas muito difíceis, né? Com personalidades... assim, fortes, Paulo Biratã, Denis, o Avancini. E hoje você é diretor-geral. Você acabou de fazer uma novela que ficou 2 anos no ar, que foi o maior sucesso, na qual você trabalhou com um monte de adolescentes, que é difícil, com uma turma que fez muito
muito sucesso e que trabalhava assim quase 24 horas. E que você teve um jogo de cintura fantástico com todo mundo. Foi, acho que assim, Rebelde tem uma história engraçada, acho que eu nunca falei disso. Na verdade, a gente ia fazer uma outra novela, que era Cuidado com o Anjo. E aí o Irã chamou a gente, eu e Margarete, na sala dele e falou, tem uma notícia para vocês. Não é mais Cuidado com o Anjo, ela já tinha escrito, inclusive. A gente já estava fechando, estava faltando fechar a protagonista. Assim, ele falou, não é mais essa novela, agora vai ser Rebelde. Eu me lembro que eu não sei qual foi a cara que eu fiz, que ele me olhou e falou assim, você tem 2 alternativas, aceitar ou não. Se você não aceitar, vai ficar ruim para você na empresa. Então, é melhor você pensar. Aí você meditou. Não, você sabe que eu acho que assim, foi das maiores lições que eu tive na minha vida. É assim, o que fazer com uma coisa que está fadada ao fracasso. É assim, ela tinha todos os ingredientes para fracassar. Era uma novela requentada, ela acabou de sair do ar há 4 anos, ela tinha os fãs jovens, atuantes, vivos, idolatrando aquela galera. A gente estava com tudo para não dar certo. Então, todo o processo da novela foi como fazer isso daqui acontecer, como fazer isso daqui dar certo. Eu tive a sorte total, quer dizer, eu gosto de um ritmo, uma velocidade um pouco mais acelerada. A Margarete escreveu um texto, na hora que eu li o que estava escrito, falei, ok, encaixou. Era um ritmo muito acelerado. A gente conseguiu montar uma equipe que era maravilhosa. Mari Bafa, que está aqui, minha escudeira. Nossa, assim, a gente é cercado por gente do bem. Eu acho que isso faz toda a diferença. Assim, na escalação dos atores, assim, qual foi o seu critério? Porque você acertou muito. Foi fantástico. Eu acho que o maior desespero de um diretor é a escalação. Você funciona na intuição. O que o ator... O que esses meninos tinham que fez você, sabe, enxergar além do que eles estavam mostrando? Eu acho que tem, assim, na verdade, o processo foi abrir uma tonelada, a gente abriu uma tonelada de testes. Foram milhões e milhões e milhões de testes. Né? A gente estava numa dificuldade que é um mercado, infelizmente, hoje a gente não tem grandes escolas. Então, você não sai formado no Brasil com uma escola onde você canta, dança, interpreta. Isso era uma dificuldade, a gente não tinha e a gente sabia que não tinha. Eles tinham que ser maiores de idade, na identidade, parecendo menores. Né? Eles tinham que ser bonitos, eles tinham que atuar, eles tinham que cantar, enfim, era um conjunto muito complicado. A gente foi para uma tonelada de testes, foram milhões de testes, a gente buscou gente no Sul, no Nordeste, a gente rodou tudo. E aí a gente foi fazendo um critério de escolhas de interpreta, é bonito, canta, e a gente, dentro daquele pacote, a gente ficou com uma coisa um pouco, obviamente, não era uniforme. Eu acho que o segredo foi na hora que a gente botou os 6 numa oficina, com um bom tempo, e a gente estabeleceu um método de trabalho durante 3 meses intensivo com eles, onde eles ganhariam intimidade, onde eles ganhariam uma cumplicidade, onde eles ganhariam uma série de dinâmicas em grupo em que ia ser para o bem e para o mal. Né? E naquele momento a gente sabia que a primeira coisa que a gente ia colher era o que era do bem e que inevitavelmente viriam outros problemas. E eu acho que encarar a vida e não o trabalho assim, tudo vem com 2 lados. Tudo vem com 2 lados. Tem sempre ônus e bônus. E você tem que saber o que você está disposto a pagar de cada um desse pedaço. Eu acho que a gente conseguiu juntar uma galera muito bacana. Foi muito difícil o processo de escalação. E eu sabia que a gente precisava de gente tipo você cercando esses meninos.
É verdade, a gente precisava... tem uma coisa que eu aprendi com a Vancini de escalação, quer dizer, tem 3 caras que eu acho que para mim foram muito importantes de escalação. O Gilberto Braga, eu acho que escala, ele é barra pesada. Paulo Biratã, e o Avancini tem uma coisa que é: uma maçã podre no cesto acaba com a tua novela. Assim, não bote, pode ser o maior nome do mundo. Assertivo, né? Assim, não, pode ser ele, pode trazer para você muita mídia, não sei o que. Se aquela pessoa for uma pessoa que vai minar o teu trabalho, tira, porque é um preço que não dá para pagar. Então, acho que a gente criou, e eu acho que isso fez a diferença. A gente criou uma família, a gente criou uma coisa de intimidade, a gente estava o tempo todo lá. Acho que era Mari, Guru, Nádia, que agora está dirigindo comigo, que era minha senhora. Isso foi consciente, assim, você vou blindar? Total. Isso foi a primeira escolha que a gente fez. E, na verdade, eu vou ser sincero, esse processo a gente aprendeu do México. A gente foi ao México, eu, Margarete, a gente ficou lá 3 dias, 4 dias, não lembro. Foi mais ou menos isso, né? Você lembra, Mari? Quase uma semana. A gente teve algumas reuniões e conversando com o Pedro Damian, que era o cara que tinha bolado esse esquema lá, ele falou da dinâmica de grupo que tinha sido muito importante, porque a Televisa, né, é engraçado isso, a gente tende a olhar tudo que não é nosso com um certo... A Televisa é um esquema monstruoso, uma escola de teatro, de interpretação, canto, dança. Os caras fizeram uma faculdade dentro da Televisa, assim, barra pesada, com uma super qualidade. E o Pedro falou que essa dinâmica tinha sido muito importante para eles. E a gente veio com... a gente voltou de lá com esse troço na cabeça, a gente fez essa dinâmica, né, que eu acho que foi a diferença para o trabalho. E depois a gente teve que fazer o que foi mais fácil, que era desconstruir. A primeira sequência deles, eles tinham uma intimidade que não podia existir. Ele falou: olha, acabou, vocês não se conhecem, vocês estão se conhecendo agora. Lá na frente isso volta, né? Mas eu acho que a gente, ali dentro, conversando com eles, presenciando, né, Gil, todo mundo, a produção, a gente cercou muito. É verdade que depois de um tempo eles ficaram exaustos. Você estava lá e você viu, ninguém trabalhava 7 dias na semana, e aí juntar aquela coisa mais jovem, impetuosa, com gente mais velha, sem muito saco para aquilo ali, foi um... Você sabe quanto foi complicado, eu sou obrigado a dizer que Cássia está aqui, foi parceira, assim, foi uma pessoa que se posicionou, o que é difícil, né? Quer dizer, normalmente as pessoas não querem se posicionar. Cássia se posicionou no sentido da... Na verdade, o que o Ivan está querendo dizer foi um episódio que eu não tomei partido de ninguém. Eles estavam muito cansados e algumas coisas estavam começando a falhar, né? E eu acho o seguinte, a gente tem que ter um mínimo de paciência. Vou dar um exemplo totalmente fora da nossa profissão, com aquele médico que faz plantão a semana inteira. Cara, uma hora ele vai errar, uma hora vai dar uma confusão. Você não pode culpar. Na verdade, você tem que ter paciência, porque foi você que colocou ele ali fazendo aquelas coisas, né? E realmente, nós que já somos mais velhos, já trabalhamos há bastante tempo, a gente não tem tanta paciência com o colega. A gente esquece um pouco, né, da época que a gente começou e que as pessoas tinham paciência com a gente. Agora, Ivan... Eu acho que junto com isso, só para fechar esse assunto, ego é uma desgraça. Ego é o mal, ego destrói. E, assim, é muito difícil para o ator, porque ele precisa da exposição. Precisa do ego para poder se transformar. A gente fica no fio da navalha entre o que é... Eu sempre tento olhar para a nossa profissão entendendo que um médico é mais importante, que um engenheiro é mais importante, ou, na verdade, a gente não é nada mais nem nada menos do que ninguém. Assim, a gente não pode acreditar nessa coisa da mídia fácil, a gente não pode acreditar nisso que está virando hoje o mundo da celebridade. Acho que a gente tem que acreditar no trabalho. Acho que toda a minha história, quer dizer, eu acho que na hora que eu entro em televisão como auxiliar de produção, quer dizer, ela tem toda uma jornada que acontece em cima do trabalho.
Ela acontece... Então, é aí que eu quero te fazer uma pergunta, assim, que acho que todo mundo tem vontade de saber. Escalar os Rebeldes foi um ponto, uma coisa à parte. Agora, se você tem que escalar uma novela, agora você está fazendo Dona Xepa, né? E você tem que escolher os atores para encarnarem aqueles personagens que estão no seu texto. Qual o critério? O que você quer ver? Isso é importante para mim, que já tenho 14 anos de profissão, para quem tem 30 anos de profissão, para quem tem 1 ano de profissão. A gente tem muita curiosidade em saber como é que um diretor-geral escala. O que ele precisa ver naquele teste? O que ele precisa sentir daquele ator? Que sinuca de bico. Eu outro dia li um negócio do Daniel, o filho, que eu achei genial. O maior terror de um diretor é não ter o ator para escalar. Esse é o pesadelo. Esse é o verdadeiro pesadelo. Acho que tem coisas que você lê, tem pessoas que você quer junto de você. Tem pessoas que você quer porque você conhece o perfil profissional, você conhece o comportamento profissional, você conhece o physique, a coisa encaixa. Eu acho que é uma somatória. Primeiro você vai pela faixa etária, onde tudo parte do que você está recebendo como texto. Você tem, inevitavelmente, algumas preferências, pessoas que são parceiras que estão do seu lado, que querem... Caráter conta? Total. Eu acho que é a coisa da maçã podre. Assim, você pode até escalar por equívoco, por falta de conhecimento, porque assim, eu faço questão, por exemplo, em todo trabalho, está misturado pessoas da minha confiança com pessoas novas. Isso é fundamental para você não ficar também rodando só no mesmo elenco o tempo todo. Eu acho que a gente tem que vir trazendo pessoas novas não só na idade, mas como pessoas que, apesar de mais velhas, fazem parte, não fazem parte do teu ciclo, mas que você deseja... Assim, tem pessoas que eu desejo muito trabalhar que eu não consigo trabalhar, porque acaba não encaixando. Tem pessoas, enfim... que está aqui, eu vou falar, Zezé Mota. Zezé Mota é uma deusa para mim, assim, se dependesse de mim, estaria em todos os trabalhos. Bem-vindo também é outro que está em vários trabalhos. Eu tenho algumas pessoas, que eu venho trazendo na vida. Mas eu também sou muito aberto para pessoas novas. Eu acho que é sempre uma coisa assim, tipo, escalando Xepa. Escalar Xepa foi complicado. Assim... Você tem que achar a pessoa naquela faixa etária, a gente vem com um remake... Você acha que, por exemplo, assim, você é convidado para fazer um teste, tá, Xepa? Aí o ator recebe um texto e ponto. Você acha que seria interessante fornecer mais coisas? Não, essa é a minha briga com Nádia, que dirigiu vários testes. É um equívoco ficar dirigindo teste demais. O que acontece? O teste você tem 1 hora, 1h30, 2 horas para ficar trabalhando aquela pessoa. No dia a dia, a gente grava 15, 20, 25 cenas. Você não tem esse tempo. Ou a pessoa tem para dar ou não tem para dar. Assim, teste não é um lugar que você vai lá ensinar nego a fazer. Né? Quer dizer, mas acho que é assim para se você integrar pode mais no perfil do personagem. Você vai sinalizar. Na verdade, é quase que nem piloto de avião. O que a pessoa trouxe, está fora... mais para a direita, mais para a esquerda, vem aqui, menos, diminui. Se a pessoa consegue receber esses comandos e reagir a esses comandos numa velocidade normal de trabalho, não é que você não dirige o teste. É assim, você só não pode amarrar fala-fala. Eu fiz isso com o Denis uma vez, como assim, direção, e aprendi a lição. Peguei um ator até botar ele do jeito que ninguém queria. No set não aconteceu. Assim, foram 2 horas trabalhando, cara. Não, essa frase assim, essa frase assim, essa fala assim. Então é importante para o ator que quer fazer televisão ter esse time. As coisas são mais rápidas. Eu acho que não. Acho que o ator que quer fazer televisão, ele tem que entender que ele tem que estudar. Porque se ele estiver estudando, se ele for uma pessoa que estudou, ele vai saber receber esses comandos.
Se é uma pessoa que não estudou, não tem capacidade de receber esses comandos. A não ser que seja... Vou dar um exemplo aqui. Um Chai Suede. Chai é um cara que Deus falou, porra, esse é o cara. O cara canta, o cara interpreta, o cara veio com isso, ninguém sabe de onde. Sim, o cara nasceu com isso. E isso não é o comum. O comum das pessoas é a gente estudar. Então, acho que o ator, quando ele se prepara, quando ele estuda, quando ele tem bagagem, quando ele tem estofo, e ele vai estar fazendo um teste adequado para a idade dele, ele, com pequenas sinalizações, ele vai saber receber esses comandos. E aí você vai entender. A Roberta fez um teste que foi foi uma surpresa. Assim, eu acho que a gente também, como diretor, tem que ir aberto. Né? Quer dizer, eu recebi uma indicação do Departamento de Elenco da Record de 15 nomes. Né? Eu não conhecia a Roberta. A Roberta entrou, fez um teste, eu falei, ok, é isso aí. Tem umas coisas que acontecem na hora. Assim, eu não tive dúvida. Assim, o que ela apresentou, assim, tá certo, tá fechado, é isso aqui. Vai rolar. Luísa Tomé vai fazer um personagem agora em Dona Xepa. Na hora que eu li o que estava escrito, eu falei, pô, a Luísa Tomé vai fazer isso daqui. E tem pessoas que você vai ter que procurar, vai ter que pensar mais. Tem umas que não, você está lendo e cai ali, né? Encaixa. Agora em Xepa, você vai trabalhar com um autor novo, né? Acho que ele tem 31. 31. E como é que, assim, você saiu da Margareth, que tem uma experiência, né? Tem uma personalidade, tem uma forma de se colocar, e agora está trabalhando com ele que está aí começando na televisão e existe uma diferença, você está tendo que, assim, existe uma diferença de gestão? Sempre existe. Por causa dessa... Existe. Na verdade, tem uma coisa assim, a minha analista falou, não faço análise há algum tempo, mas ela me falou há um tempo atrás, Deus fez a gente com uma boca e 2 ouvidos por algum motivo. A gente insiste em não querer entender. Na verdade, eu acho que você trata as pessoas com respeito. Na verdade, na hora que você estabelece uma relação de verdade com as pessoas, com o ser humano é o que tem de mais sagrado no mundo. O ser humano é o que tem de mais sagrado no nosso trabalho. O ser humano é o que tem de mais sagrado em tudo. Então, você tem que trabalhar com as pessoas, ouvindo as pessoas. Assim, me interessa o que a Margareth tem a dizer, me interessa o que o Gustavo tem a dizer, e me interessa trocar de verdade com essas pessoas. Então, assim, qualquer pessoa que chegue para conversar, eu acho que a nossa profissão, a gente conta história. O que a gente está fazendo é contando história. Não tem história mais interessante do que a história do ser humano. Quer dizer, o que a gente... Eu acho que o grande fascínio dessa brincadeira toda... Eu acho que hoje a gente tem 2 vertentes, que eu acho que é a vertente técnica, e eu prefiro que os técnicos que estão à minha volta me deem subsídio, estudem isso, porque eles foram para a engenharia. Eu fui para humanos. Me interessa o ser humano, me interessa o desenho do ser humano, me interessa a construção do ser humano, me interessa o buraco negro e me interessa a luz. Me interessa contar a história dos seres humanos. Eu só posso contar essas histórias se eu estiver prestando atenção a essas histórias. E eu tenho que prestar atenção a essas histórias desde o autor, do presidente da empresa, até o faxineiro. Todas essas pessoas têm uma história interessante. Na verdade, na hora que a gente está fazendo uma novela, a gente está fazendo uma cena, a galera da limpeza está achando graça, me interessa saber se eles estão achando graça. Se a gente não está conseguindo falar com eles, está alguma coisa errada. Assim, então, a gente tem que estar atento o tempo todo ao ser humano. Eu nunca me preocupei, eu até chequei aqui, 31, e nem sabia direito a idade do Gustavo. Me interessa conversar com ele... Isso não significa que eu não conheço, mas isso não significa que seja mais ou menos. É que ele pode ter... Mas é uma diferença. Mas é isso. Na verdade, a gente estabeleceu uma relação assim. A gente teve a sorte que a gente já se conhecia. Na verdade, com o Gustavo, a gente fez... ele era colaborador da Moretson em... Luz do Sol. Obrigado.
E eu, na verdade, ele escaletava para Moretson. Então, eu tive várias reuniões com a Ana e com o Gustavo. Então, o Gustavo, a gente participou de processos de trabalho junto na construção. Eu tenho uma coisa que, assim, eu respeito profundamente o trabalho de cada um. O trabalho do autor, eu não me meto. Na verdade, o trabalho da direção, o autor não se mete. Isso acaba, na hora que você consegue delimitar esses espaços, você consegue uma interseção entre os dois muito grande. Você consegue isso? O trabalho do autor, a direção se mete e vice-versa? Isso é o que a gente estabelece. Porque na hora que a gente estabelece limite, fica muito mais fácil a invasão dos dois. Como é que faz, então, por exemplo, a gente, sem citar nomes, a gente tem uma novela aí no ar, na outra emissora, não é um exemplo solitário, mas que está dando muita confusão, porque não sabe se a culpa é do autor, se a culpa é do diretor, aí todo mundo bota a culpa no diretor, aí vai pro ator, a culpa não é do ator. E se essas coisas se dividem, de quem é a responsabilidade quando o negócio vai mal? Olha, vou primeiro falar uma coisa do meu pai. Casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Na verdade, assim, tá na pressão, salve-se quem puder. A gente tenta eu tento criar um ambiente em que não tem o salve-se quem puder. Né? Quer dizer, é óbvio que eu vou te falar porque eu tenho paixão. A minha relação com a Margarete no começo foi quase ultimate. Assim, o que não pode você não pode pautar pela mentira. Na verdade, assim, Margarete hoje é minha irmã mesmo de parceria. Porque a gente foi nos embates com verdade. Nada é pelo meio do caminho. Então, na hora que você estabelece determinados limites, determinados embates, quando você faz isso tudo com respeito, com firmeza, com verdade, você vai abrindo um caminho que é o caminho da graça, é o caminho maravilhoso, é o caminho quando tudo dá certo. Né? Isso não quer dizer que não dar certo faz parte da nossa vida. Assim, outro dia a gente estava conversando com a direção da empresa, e o nego falou, pô, isso daqui você acha que vai ser um sucesso? Eu falei, e eu acredito, se eu soubesse, eu não estava nem contratado de vocês, nem da outra emissora. Eu estava com uma barraca no meio, vendendo sucesso a preços milionários. A gente não sabe, a gente acredita, a gente intui. A gente, estou te dizendo... A gente trabalha para, né? Rebelde, assim, eu trabalhei o dobro. Tem uma coisa, aproveitar aqui, assim, para fechar. Rebelde, eu sabia que para falar para adolescente, depois da outra novela mexicana, no ar há tão pouco tempo, eu precisava criar uma linguagem que fosse uma linguagem do computador da minha filha, né, da Clarinha, que está aqui. A Clara assistia 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e a gente precisava, e eu falei, pô, eu preciso disso. E aí foi um processo complicado na computação gráfica, a gente não achava aquilo, não achava. Graças a Deus o PH chegou na novela. Eu falei, PH, a novela não pode ser um quadro só, as pessoas não podem ver uma coisa só, adolescente não vê uma coisa só. Assim, tem que ter um ruído na comunicação, a gente tem que estabelecer um ruído. Eu estou querendo como se fosse uma tela de computador, com quadrados, com não sei o quê. Isso é uma coisa também de sorte. O PH é uma coisa que a gente ficou 1 mês e meio quebrando a cabeça como faria isso na computação gráfica. O PH entrou na ilha em 3, 4 dias, ele falou, pô, Ivan, é isso que você quer? Eu falei, é isso, está perfeito, ficou genial, é exatamente isso. Então, acho que assim, a dificuldade, e é aquela, parece frase feita, a gente aprende mesmo com fracasso. Sucesso só faz a gente se perder, a gente ficar inebriado, a gente achar que está com tudo. O sucesso, ele dá consistência. Você tem recebido muito apoio, assim, que você falou do PH e que você trabalhou muito em Rebelde. Eu sei que foi um projeto suado. Até porque você está repetindo de novo, né? Repetindo de novo, ficou estranho, mas você está repetindo, fazendo Xepa, que foi uma novela que fez um super sucesso, que foi de Gilberto Braga, e você está vindo com esse remake. Como é que é a abertura da empresa para você trabalhar? Para você poder despejar todas as suas ideias e
o seu ânimo de mudar e de fazer as coisas diferentes. Você está numa empresa que é nova em dramaturgia, apesar de já ter feito coisas, mas agora mesmo, assim, nos últimos 10 anos é que a Record está começando a fazer coisas, né, mais com sequências. Você tem isso, é difícil também. Além de você pegar 2 projetos que te deram muito trabalho, e agora a Xepa vai te dar, né, porque é uma coisa que já aconteceu. Você lida bem como diretor-geral nesse métier de uma empresa em que está começando, que é tudo novo? Lido. Não, é tranquilo. Não, por incrível que pareça, é tranquilo. Na verdade, outro dia, para Rebelde, ele falou, pô, a gente quer uma novela com cara de TV Globo. Eu falei, pô, me dá a Glorinha e o Tarcisão, que eu dou a cara da TV Globo. Assim, o nego tem que entender que a cara de uma empresa são as pessoas. Assim, a gente vai fazer a cara da Record ou a cara da TV Globo, a cara de quem quer que seja é a cara de quem vai para o ar. Isso é especial na coisa do ator, que eu brigo e por isso eu respeito tanto o ator e brigo tanto para a equipe entender que o ator tem uma coisa diferente. Eu posso ter dormido mal, fiz noturno essa semana, não tenho mais idade para isso, acabou às 6 horas da manhã. Eu levo 48 horas para achar o sono de novo. O ator fez uma noturna até às 6 da manhã, no dia seguinte está lá gravando. E tem que estar com a cara boa, porque é a cara dele que está vendendo, que está fazendo aquilo ali acontecer, né? Eu acho que assim, a Record vem, de novo, ônus e bônus. Por ser uma empresa nova, eu trabalho com, assim, a gente não tem à disposição recursos como a Globo tem, mas, assim, eu tenho uma liberdade, às vezes, com um arranhão ou outro, mas a gente tem uma liberdade. Imagina, assim, eu me lembro quando a gente fez, vou sair de Xepa, Rebelde, que foi radical. Quando a gente fez os quadradinhos, o nego olhou, aí o Irã voltou de São Paulo, falou, cara, os caras falaram que tá bacana, mas que eles ficaram tontos. Eu falei, tá show. Se neguinho de 40, 50 anos está tonto, é porque a gente está fazendo a novela certa para a pessoa certa. E todo mundo ficou olhando para aquilo. Eu acho que dificilmente a gente teria feito isso na TV Globo. Ou, acho que assim, até faria, mas não dentro de novela, seriam nos outros produtos. Eles ficaram olhando aquilo sem saber direito... Caraca, o que a gente faz com isso? A gente fala assim, a gente fala não, deixa, vamos ver. Tem uma brecha para a coisa acontecer. Xepa, nesse sentido, é um pouco mais fácil, porque a gente vem com uma novela absolutamente convencional. A gente está fazendo uma coisa, de novo, eu acho que vai dar certo, se Deus quiser vai dar super certo. A gente vem com um elenco de 30 pessoas. A gente vem com um elenco de novelas dos anos 70 da TV Globo. A gente não vem com 80, 70 atores atirando em 250 núcleos para ver o que vai dar certo, o que a gente diminui, o que a gente aumenta. Cara, ou dá certo aquilo que está ali, ou vai dar certo. Não tem conversa. A gente está ali com 3, 4 núcleos, 30 atores e 31 para ser exato. E é uma outra maneira de estar, é uma releitura. A gente tem a grande sorte com Xepa, que é o seguinte, todo mundo lembra da Yara e ninguém lembra da novela. É verdade. Ninguém sabe o que é a novela, ninguém sabe qual é a história da novela, ninguém lembra. Eu não lembrava, aí eu fui no YouTube, a gente começou a ver uns capítulos, tem a coisa dos filhos, aí você lembra dos filhos, mas o resto todo não tem. O nome é muito presente, né? O nome é presente, a Yara é marcante, mas eu acho que a gente, cara, eu vi, a primeira mão, hein? Eu vi a cena 1 do capítulo 1, versículo 1, século 21, a Ângela tá moda na Xepa, a Ângela tá arrasando, vai ser uma surpresa super bacana.
Tá aí a importância do ator, né? É tudo. É por isso que eu me dedico tanto ao ator. Quer dizer, e aí eu tenho a parceria de guru, da engenharia, a gente abriu uma parceria, a gente está fazendo uma novela agora, a gente está rodando, captando a 24 quadros, a primeira novela na Record, novela com o nosso equipamento, não com o equipamento como foram das minisséries, que é um equipamento especial. A gente está com as nossas câmeras captando a 24 quadros, a gente mudou a configuração das câmeras junto com a engenharia para ter mais ganho. A gente está mexendo na coisa técnica, tem uma galera que vai cuidando, obviamente eu vou dando o ok para isso, mas eu me dedico ao ator. Quem vai fazer a novela acontecer é o ator. Quem vai fazer a novela acontecer são aqueles atores contando aquela história que foi escrita e conseguindo falar com as pessoas que estão em casa assistindo. Esse canal que a gente tem que estar ligado. O Avancini uma vez me deu um toque que é genial. Ele dirigia, todo mundo tinha que falar muito baixinho. Todas as novelas do Avancini, todo mundo falava baixinho. Eu falei, caralho, Avancini, porra, ninguém ouve essa porra, nem eu estou ouvindo isso. Aí ele falava, ele me chamava de compadrinho. Compadrinho, a gente está entrando na casa dos outros. A gente tem que pedir licença. A gente tem que entrar com educação e com delicadeza. Por isso que a gente entra falando baixinho. É para a gente não incomodar a casa de ninguém. Aí eles vão prestar atenção na gente. Eu acho que é isso. Acho que é importante a gente estar ligado sempre no macro. Eu acho que a partir disso a gente faz uma comunicação. Bom, Ivan, tem alguma coisa que eu esqueci de te perguntar que você acha que seja importante? Não pode esquecer que tem aí uma galera te assistindo, não só aqui no teatro, como em casa. E a gente está registrando esse momento para um monte de gente que estuda teatro, que estuda televisão, que quer ser diretor, que quer ser produtor. Tem alguma coisa assim que eu tenha deixado escapar? Não, você foi maravilhosa. Acho que tem uma coisa que eu sempre falo antes dos meus trabalhos todos. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Né? Isso eu roubei do Paulo Biratã, né? Que roubou de alguém. Mas eu acho que é a única verdade que a gente tem. Eu acho que, assim, com a preocupação, com o medo de não fazer um fracasso, quer dizer, eu acho que você estuda e se prepara muito, né? Eu estou aqui, eu estava vindo para cá, falei, meu Deus do céu, por que eu aceitei? Porra, estou no meio do furacão de Dona Xepa, eu só penso nisso 24 horas, vira uma loucura, mas o trabalho é a única coisa que faz a diferença, trabalhar. E quando você acha que não está bem, que não está dando certo, quando você tem dúvida, trabalha 2 vezes mais. Ainda não está bom, trabalha 3 vezes mais. Trabalho, é a única coisa que a gente tem. Não, foi um ato totalmente altruísta da sua parte, né? Porque não existem culpa registros. Sua, você estava aqui. Bom, eu tenho aqui umas perguntinhas que o pessoal colocou na internet. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é do Paulo Lima, estudante de teatro. Li que você cuidou da direção artística de Popstar, no SBT. Isso ajudou de alguma forma a conduzir Rebelde na Record? Aliás, você curte trabalhar com jovens e com música? Na verdade, acabou virando um karma, né? Quer dizer, não sei se eu curto ou se a vida curtiu para mim. Eu acho que Popstar tem uma coisa que eu achei maravilhosa, que eu nunca tinha feito, que é a coisa do meio do reality show. Assim, a gente gravou no Sambódromo de São Paulo, com 36 câmeras, cara, vi aquelas botoneiras todas na minha frente, cortando aquilo tudo. Nossa, aquilo foi uma Disney do diretor, cara, assim, era muito legal. E eu gostei mais uma vez, porque eram histórias de pessoas, era um programa onde a gente fez, era o programa da Disney, né? Quer dizer, a gente exibiu no SBT, e era a história, a gente acompanhava a história das pessoas, eram cantores de verdade, a história de verdade, e nego foi passando ali
no voto, na porrada, assim, foi muito legal, foi emocionante ver aquelas pessoas se desenvolvendo, crescendo, foi muito bacana. Eu gosto, eu amo música, eu, na verdade, eu acho que eu tenho até essa coisa com a profissão. Eu queria, na verdade, ter sido guitarrista. Como não deu certo, então eu virei diretor. Então, como nunca foi o meu maior sonho, nunca tive o sonho de falar, eu quero ser diretor. Diretor aconteceu, talvez, assim, por isso me interessa tanto as pessoas dando certo, acontecendo. Eu tenho outra aqui que é da Bel Lopes, que é estudante de teatro também. O trabalho de diretor era muito diferente do que é hoje, desde que você iniciou a sua carreira em Vale Tudo? Porque eu imagino que o aumento do tamanho das novelas no ar, a maior profissionalização do mercado e outros fatores podem ter transformado, de alguma maneira, a conduzir os atores. Não, na verdade, assim, a minha geração, ela já pega uma transformação profunda, onde isso daqui já virou um negócio monstruoso e você não brinca. Eu acho que hoje é mais rápido, né? Hoje não dá para perder tanto tempo. Mas eu acho que tem, na verdade, assim, a gente continua tendo uma ausência de escola, mas a gente continua tendo, como diretor, a preocupação de escalar certo. A gente não tem. Acho que num primeiro momento você podia escalar porque era amigo, não sei o que. Você até pode escalar porque é teu amigo, mas tem que ser bom e tem que ser certo. Bom, tem umas perguntas aqui que a gente já falou sobre. Esse aqui é do Sidney Santos, estudante de cinema. Você tem projetos para o cinema ou para o teatro? Depois da televisão. Eu vou falar uma coisa horrorosa. Assim, eu, na verdade, comecei a fazer televisão querendo fazer cinema. Eu tratava a televisão meio como INPS. Assim, falei, vou lá, é que nem um estudante de medicina, o cara acabou de se formar, opera 250, depois abre a clínica, que para mim era ir fazer cinema. Eu tenho um problema sério com texto. Assim, enquanto não bater um texto que aconteça... Não rola. E fui ficando em televisão, não sei, mas acho que daqui a pouco a gente ia fazer o filme Rebelde, né? Acabou desandando. Mas na hora que bater um texto bacana, a gente vai. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu vou resumir ela. Eu acabei esquecendo de te perguntar isso. É o Thiago Cardoso, ele é ator. Depois de dirigir a versão brasileira de Rebelde, você vai dirigir o remake Dona Xepa. Você chegou a pesquisar os trabalhos de direção de ambas as novelas. Então, trabalhar com produtos que não são inéditos é mais complicado pela expectativa que gera no público. Resumindo, assim, e partindo logo direto para aquela perguntinha que eu esqueci, como é que é a sua relação com o Ibope? Você é daqueles que fica assim... Bom, você é um cara conectado, eu sei. Porque você está sempre presente no Instagram, no Twitter e tal. É fácil, assim, se comunicar e você está sempre acompanhando o que está acontecendo. Mas o Ibope, ele mexe com você? Ele é capaz de fazer você escalar uma pessoa, ou você tirar um ator, ou você, de repente, tentar interferir no texto para modificar alguma coisa... Deixa você meio deprimido, nervoso? Qual a tua relação com isso? Acho que eu vou falar a verdade. Fala a verdade, você fala a verdade sempre, fala a verdade. A gente ganha por Ibope. É claro que eu olho o Ibope o tempo inteiro, mas não faço nada pelo Ibope, porque o Ibope é uma amostragem depois. Tudo que a gente está fazendo agora, o momento em que a gente estabelece a novela, é esse momento que ela não está no ar. Todas as escolhas estão sendo tomadas em cima de intuições, certezas, desejos, possibilidades que a gente está fazendo antes. Na verdade, assim, o meu exemplo Rebelde, eu vou ser sincero de novo, eu olhei Rebelde, a gente estava fazendo uma novela na Record, Rebelde bombava no SBT, eu olhei aquele troço, que Deus me perdoe, os fãs também, mas eu olhei aquele negócio e falei, nossa, isso é horroroso. Ai, o nosso foi horroroso. 1000 vezes melhor. Mas eu olhei assim 15 minutos e achei péssimo.
pela maneira, e depois eu fui entender com os mexicanos que eles têm um motivo para eles fazerem daquela forma. Quer dizer, tem toda uma explicação que é muito longa e eles acreditam naquilo ali, é daquela forma que eles fazem. E é consciente, eles não fazem aquilo de bobeira, né? Então... Mas o Ibope, em Rebelde, que você está citando agora, especificamente, mexeu com a novela? Mexeu com alguma coisa? Na verdade, eu acredito muito mais na minha intuição. Eu acompanho o Ibope por uma questão de ser minha profissão. Então, eu acompanho o Ibope da Record, acompanho o Ibope das outras, vejo quem está o quê, e eu acho que isso é uma necessidade profissional. Assim, você está fazendo um produto, esse produto é um produto direcionado ao mercado, quem afere esse mercado hoje é o Ibope. Então, não dá para você estar alheio a isso. É uma questão de responsabilidade. Eu não monto nada pensando no Ibope, eu monto pensando se vai dar certo e com todas as possibilidades assertivas. Depois que vai para o ar, extenso, tem... Depois que vai para o ar, a Cláudia fica revoltada, é o iPad aqui com minuto a minuto e a televisão. E ela fala, mas você vai ver a novela ou você vai ver o Ibope? Eu falei, não, a novela eu já vi na edição, eu liberei o capítulo, está tudo certo, eu agora tenho que ver o Ibope. Né? Vejo o Ibope. Mas ele interfere? Ele leva você a tomar decisões? Porque, graças na verdade, a Deus, é a forma do público interagir também. O Ibope, ele é a presença assim, do público. Assim, graças a Deus, na verdade, assim, a gente teve ali uma mexida em Rebelde. Eu sempre achei que aquela mexida era uma mexida que a gente não devia fazer de jeito nenhum. Antes do Ibope, o Ibope só confirmou. Mas aí, quando tem determinadas guinadas que você dá antes, que você não volta atrás. Não tem como. E tem algumas coisas que você vê que está respondendo, tem determinados núcleos que estão respondendo. Hoje, além do Ibope, a gente tem a velocidade e a voracidade das redes sociais. Quer dizer, é muito rápido, é muito imediato. A gente está recebendo um feedback muito, muito violento. Mas é claro que o Ibope, se tiver que ter alguns ajustes pelo Ibope, olha, na verdade, eu nunca vi lá grandes mexidas que resultaram do Ibope. Até porque a gente está sempre com pessoas fazendo e pessoas relutando em mexer coisas que elas acreditam que não é isso que está dando errado. Mas, assim, o Ibope, depois ele serve como amostragem, ele serve como um guia para a gente. Mas eu acho que eu devia me largar. Eu acho que eu olho mais o Ibope porque eu ganho por Ibope do que do que eu vá fazer efetivamente de mudança. Bom, Ivan, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui. Foi assim uma delícia. Tenho certeza que todo mundo gostou. Quero te deixar super à vontade para você fazer o encerramento que você achar mais interessante. Nossa, que responsa. Não, fala uma frase, de repente. Não, eu nem me preparei uma frase, um ditado. Esse momento, Gabi, não estou pronto para isso de jeito nenhum. Não, eu acho que assim, para toda a galera que está aí começando, a galera que está vendo em vídeo, que está querendo saber qual é o caminho, eu acho que não tem caminho. Assim, só tem uma coisa Eu me lembro, eu agora não vou ter certeza se foi, acho que foi o Mick Jagger que falou isso, mas eu não tenho certeza. Eu estava garoto, assim, antes da Cláudia, para você ver como eu era garoto. Eu estava no metrô em Paris, tinha um cara que tocava guitarra mais do que todo mundo. Todo dia eu estava estudando, todo dia eu passava e olhava esse cara e deixava uma grana para o cara. Por que esse cara não estava fazendo sucesso e estava tocando no metrô? Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Eu acho que, assim, as pessoas têm que estudar. Às vezes, o que parece que vai dar errado é o que dá certo. Às vezes, o que parece que vai dar certo vai dar errado. Eu acho que a gente tem que estar... a gente tem que estar muito, muito, muito presente no dia de hoje. Assim, nada do que foi vai interessar tanto assim, nem nada do que você vai ficar sonhando com amanhã vai interessar tanto assim. Acho que hoje, com trabalho, com respeito,
eu acho que é fundamental, sim, saber ouvir, saber... e tem uma coisa que eu falo muito para a minha equipe. Não interessa o nosso olhar a gente já conhece. Vamos tentar ser curioso com o olhar do outro, vamos tentar entender o ponto de vista do outro. Esse é um olhar que me interessa. Acho que é isso. Obrigada.